Olá, este é o último dos 3 vídeos da quinta videoaula do curso de Noções de História e Historiografia, oferecido na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Nessa semana, a gente está dando continuidade ao tema 2 do curso, a escrita da história. E essa é a segunda aula de nossa breve introdução à história da historiografia. Opa, hoje meu slide está muito doido, mas vamos lá. Quando a gente estava discutindo o caráter narrativo ou não da história, a gente tratou da crise da história, assim chamada crise da história, que se abate sobre a historiografia do final do século XX, diante do desafio pós-moderno sobre a capacidade da historiografia de estabelecer verdades sobre a realidade. O que a gente vai ver agora é como, nesse momento, diante dessa crise, a prática historiográfica se transformou. Não se deixe enganar pela expressão crise da história. Algumas das abordagens historiográficas mais interessantes do século XX surgem justamente diante desse desafio. Antes de entrarmos em alguns desses exemplos, é preciso destacar que, em parte, as novidades desse período são apenas um aprofundamento e um desenvolvimento de algumas ideias já postas desde a primeira geração dos análises. Por exemplo, algumas inovações eram basicamente a continuidade da busca por novos temas, novas fontes, novos métodos de estudo, que continuavam ampliando os horizontes da historiografia décadas depois do início do movimento estabelecido por Bloch e Febvre. Por isso, a alcunha de nova história, que já tinha sido utilizada para se referir às primeiras gerações de análise, volta a ser utilizada para se referir a várias das novidades que aparecem nesse momento. Mas a verdade é que muitos dos caminhos tomados nesse momento eram bem diferentes do que se vinha fazendo na historiografia até então. Isso tem muito a ver com a crítica pós-moderna, que ganha força nessa época. A ênfase pós-moderna nos discursos, na subjetividade, que a gente já discutiu um pouco, vão fazer muitos historiadores se voltarem para duas questões que, se não eram totalmente novas, certamente não vinham nas décadas anteriores recebendo a importância que passariam a receber a partir de então. Primeiro é a cultura, entendido no sentido antropológico do termo, isso é, como um conjunto de ideias, símbolos e visões de um mundo numa dada sociedade, não como alta cultura, arte, não é disso que a gente está falando, cultura no sentido antropológico. E a agência subjetiva na história, isso é, como as pessoas, os sujeitos históricos reais, entendiam o mundo, agiam nele e transformavam esse mundo. Para explicar isso um pouquinho melhor, eu vou apresentar para vocês algumas dessas mais importantes inovações historiográficas que ocorrem entre as décadas de 70 e 90, ainda que, obviamente, eu vou deixar aqui muita coisa de fora, muita coisa interessante, para não estender ainda mais essa aula, senão ela teria um vídeo 4, um vídeo 5, e 3 já é demais, né? Vamos lá, então. Bom, um importante movimento na historiografia, a partir da década de 70, vai ser uma progressiva mudança no foco da economia e da sociedade para temas mais culturais. Dois ramos aqui convergem e fazem muito sucesso. A terceira geração dos análises, o pessoal que veio depois do Brodel, se aprofunda num ramo já aberto pelas gerações anteriores, que era chamada de História das Mentalidades, que pretendia justamente perceber, entender a historicidade das nossas ideias sobre o mundo. Então, entender como cada sociedade pensou mentalmente o mundo. Ao mesmo tempo, ganha força, a partir dos Estados Unidos, o que ficou conhecido como Nova História Cultural, que pretendia dar conta das experiências simbólicas da vida das pessoas. Ambas, História das Mentalidades e Nova História Cultural, eram muito influenciadas pela antropologia cultural, crítica das abordagens estruturalistas, e vão, as duas com o tempo, convergindo, tanto a História das Mentalidades quanto a Nova História Cultural, convergindo em torno das ideias de práticas e representações culturais. Isso é, a forma como as pessoas representavam discursiva nos seus discursos e simbolicamente nos seus símbolos mentais e discursivos o mundo em que elas vivem e como as ações das pessoas são embrenhadas de significados simbólicos também.
Para entender o que essas abordagens traziam de novidade, deixa eu dar um exemplo mais concreto. A Revolução Francesa tinha sido um tema clássico dos estudos da geração anterior da historiografia. A história quantitativa tinha identificado vários elementos importantes para entender a crise da sociedade do Antigo Regime na França, como variação nos preços dos alimentos e crises agrícolas, por exemplo. A historiografia marxista, por sua vez, havia elaborado a exaustão o quanto as transformações econômicas e sociais da sociedade francesa haviam alçado um novo grupo social, a burguesia, à disputa pelo poder, e como a luta de classes era o elemento chave para entender a Revolução Francesa. Essa nova historiografia, que vai aparecer a partir da década de 70, vai tomar caminhos bem diferentes para entender como a Revolução Francesa ocorreu. Sem necessariamente negar a importância dos elementos identificados pela geração anterior, a nova história cultural vai buscar questionar a centralidade dessas questões, mostrando um cenário mais complexo, com mais elementos, e tentando entender quais eram as transformações nas visões de mundo, no entendimento do que era certo e errado, do que se devia fazer diante da injustiça, para entender por que, afinal de contas, a população francesa havia se sublevado contra a monarquia e o antigo regime. Deixa eu citar 2 exemplos de pesquisas que buscavam entender qual era a cultura política que formatava o pensamento das pessoas que fizeram a Revolução Francesa. Robert Darnton estudou quais eram, nas décadas antes da Revolução, os textos mais lidos, as formas pelas quais esses textos circulavam e como eles ajudavam a disseminar ideias revolucionárias. Lynn Hunt estudou quais eram os significados simbólicos dos discursos e mesmo das vestimentas que os revolucionários usavam no conflito de ideias simbólicas que marca todo o processo revolucionário. Isso tem a ver com o discursivismo pós-moderno. A ideia aqui é de que o determinante é como as pessoas entendem o mundo, como elas apreendem o mundo, e não como o mundo é em si, fora do que as pessoas entendem esse mundo. Assim, as práticas das pessoas são delimitadas e mesmo determinadas por esses aspectos culturais, pelas representações que as pessoas fazem dos fenômenos sociais. E essas ações das pessoas, elas não importam em si apenas pelos resultados materiais delas, mas também pelos seus resultados simbólicos, que interferem nesse campo das representações e fazem com que as pessoas entendam o mundo de uma maneira diferente. É essa compreensão da dinâmica da história que alguns, também muitas vezes de maneira crítica e pejorativa, vão chamar de culturalismo. Para ser capaz de fazer um exame tão destrinchado desses elementos simbólicos, a nova história cultural se baseou no método etnográfico dos antropólogos. A etnografia é o método que os antropólogos utilizam para estudar os povos ou grupos sociais a que eles se dedicam, acompanhando aqueles grupos no dia a dia e produzindo relatórios sobre suas práticas e comportamentos nesse cotidiano. Por conta disso, é impossível fazer uma etnografia de um grupo enorme ou de uma enormidade de grupos diferente, porque é uma prática de pesquisa muito intensiva, de mergulho do pesquisador naquele grupo. A nova história cultural vai propor algo similar para a história, estudar grupos particulares específicos para entender suas práticas e representações a fundo, sem diluí-las em generalizações muito amplas. O objetivo deles era realizar aquilo que o antropólogo Clifford Geertz chamava de descrição densa, ou seja, uma análise bastante aprofundada e bastante densa das práticas sociais, culturais daquele grupo analisado. Um outro caminho tomado pela historiografia desse período, diferente da nova história cultural, esse caminho vai ser inaugurado sobretudo na Itália, mas depois vai se espalhar por outros lugares, vai ser a microhistória. Mais uma vez, meu slide deu spoiler do que eu ia falar nos minutos seguintes. A ideia dos microhistoriadores, como esse simpático rapaz aqui, Carlo Ginzburg, era pegar um caso muito específico e concreto, uma pequena cidade do interior durante alguns poucos anos, um processo específico da Inquisição,
um evento histórico incomum, algo assim bem particular e bem delimitado, para utilizar como uma espécie de estudo de caso, um laboratório, para entender algum processo histórico maior, como eles se referiam à própria prática deles. A microhistória era como pegar a história e colocar ela no microscópio, para testar e modificar as hipóteses mais gerais sobre os grandes processos históricos. Por exemplo, existem teses bem gerais sobre como ocorreu o Renascimento italiano, a Reforma Protestante e a Inquisição. Por que não pegar um processo particular, um caso particular de um processo da Inquisição contra um moleiro, um cara que trabalhava num moinho, numa aldeia na Itália, em que temos o interrogatório do acusado, em que ele explica suas ideias que foram consideradas heresias, a lista de livros que os acusadores encontraram em sua casa, e a partir de tudo isso tentar entender como esses processos históricos, a Reforma Protestante, a Inquisição, o Renascimento italiano, assumem ali, no caso concreto, na prática. É isso que o Carlo Ginzburg vai fazer no seu livro mais famoso, O Queijo e os Vermes, tentando analisar justamente a partir desse processo histórico específico, concreto, com essas questões mais gerais. Outros autores da microhistória vão trabalhar com temas menos culturais, como economia, conflitos, hierarquias sociais, mas sempre tendo essa perspectiva de tentar dar conta de problemas amplos a partir de um estudo de caso particular. Um outro campo influenciado pela nova história cultural, e mais uma vez meu slide dá spoilers do que eu vou falar. Um outro campo influenciado pela nova história cultural, que vai estabelecer certos diálogos com ele, mas é um pouco diferente, são aqueles estudos interessados em captar as práticas e as visões de mundo daqueles grupos que tradicionalmente eram excluídos das grandes narrativas. Um dos pontapés iniciais para isso foi a história vista de baixo, que alguns historiadores marxistas interessados em analisar a história a partir do ponto de vista das classes subalternas tentam estabelecer. O mais famoso historiador dessa perspectiva foi Edward Thompson, esse rapaz aqui simpático com o megafone na mão. Ele era um ferrenho crítico do marxismo de viés estruturalista e pretendia fazer uma história marxista utilizando-se da perspectiva do processo de como a classe social se constrói historicamente a partir de suas experiências de luta cotidiana. Então, por isso, ele está muito interessado em como essas pessoas se organizaram historicamente, como foi a história do desenvolvimento delas, e não apenas nessas estruturas muito gerais que os marxistas da década de 30 a 60 acabavam dando mais atenção, acabavam se focando. A partir disso que ele escreve a obra mais famosa dele, sobre a história da classe operária inglesa, chamada Formação da Classe Operária Inglesa, em que ele tenta perceber como, a partir da própria perspectiva dos operários ingleses, eles vão construindo, ao longo de um longo processo, a classe social trabalhadora, os operários, dentro desse novo sistema econômico que está aparecendo, mas que eles constroem essa classe. Essa classe eles não são jogados como batatas nessa categoria. Eles próprios são agentes do processo de construção da classe social. Uma direção similar, promovido por historiadores marxistas ou não, crescem nessa época outros campos ligados a estudos subalternos, a estudos de grupos tradicionalmente escanteados e marginalizados na escrita da história. Então, por exemplo, aparecem estudos sobre a história das mulheres, tentando compreender o ponto de vista e as experiências de mundo que as mulheres construíram nas diferentes sociedades. Uma nova história da escravidão, especialmente forte aqui na historiografia brasileira, menos preocupada com o problema dos modos de produção, do modo de produção escravista e tal, ou do sistema escravista, e mais tentando entender como é que era a experiência dos escravizados, o mundo que os escravizados construíram no cativeiro. Ou uma história do campesinato, preocupado em entender as populações do campo, para além dos preconceitos que o mundo urbano havia construído sobre eles. Ou uma história pós-colonial dos povos da Ásia, da América, ou da América indígena, no caso, ou da Ásia, tentando entender a construção
das experiências históricas desses povos, a partir dos pontos de vista e conceitos desses povos e não do olhar dos colonizadores, tudo isso vai aparecendo. São vários exemplos mais que poderiam aparecer de como histórias do ponto de vista dos subalternos vão aparecendo nesse momento. Todas essas abordagens que buscavam fazer recortes delimitados de objetos, sejam pelos grupos subalternos, seja pelo estudo de caso específico, sejam pelas práticas culturais de um grupo específico que se quer entender para fazer uma etnografia, foram acusadas, mais cedo ou mais tarde, de romper com o tal do princípio da história total. Ao tratar de temas tão circunscritos, esses historiadores teriam ficado míopes e não conseguiriam explicar mais os grandes processos de transformação histórica, segundo seus críticos. Nas palavras de um dos mais famosos desses críticos, essa nova história teria virado uma história em migalhas, uma história do particular, do detalhe, que não era capaz de explicar as sociedades. É bem verdade que proliferaram estudos nesse período que tratavam de coisas tão particulares, tão específicas e sem conectar isso com questões mais gerais, que era difícil entender para que aquele estudo servia, para além da mera curiosidade histórica, da descrição de um elemento que podia ser interessante, mas que a gente não via o papel daquilo numa explicação social mais geral. Em parte, isso era até explicado por um crescente receio que os historiadores, sobretudo os historiadores mais jovens, tinham de serem acusados de estarem fazendo generalizações abusivas. No medo de fazer as generalizações abusivas, os historiadores acabavam caindo no extremo oposto, de fazer estudos muito circunscritos e específicos. E eles acabavam, por conta disso, criando explicações muito limitadas sobre a história, que diziam pouco sobre as sociedades históricas. Mas é importante frisar também que nem todo estudo do que trata sobre um tema particular é incapaz de contribuir para o nosso entendimento mais geral sobre os grandes processos históricos. O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginzburg, que eu citei agora há pouco, é um entre vários exemplos que a gente pode pensar de histórias que, a partir de um estudo específico, tratam, iluminam, enriquecem a nossa percepção sobre os processos mais gerais. Bom, com isso, a gente encerra esse voo panorâmico, esse debate entre generalização e coisas mais específicas, que é, no final das contas, um dos grandes problemas até hoje da historiografia, e vocês vão perceber que a todo momento vocês vão se esbarrar com isso. Nesse vídeo 3 eu citei apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como é que é a historiografia entre os anos 70 e 90. Muitas outras coisas acontecem nesse período, ainda mais coisas acontecem dos anos 90 para cá, mas a gente vai voltar a estudar isso, vocês vão estudar isso em Introdução ao Estudo da História, em Teoria, Metodologia e Historiografia, e, sobretudo, nas várias matérias de História que vocês vão fazendo, e quando vocês forem estudar a Revolução Francesa, a História da Roma Antiga, a História da América Colonial, a História do Brasil Império, vocês vão vendo várias interpretações que vão justamente exemplificar essa história das abordagens historiográficas que a gente acaba de concluir aqui, apenas uma primeira introdução para vocês terem esse quadro geral. Vamos pousar o nosso helicóptero e daqui a pouco vocês começam a conhecer esses bairros com mais detalhe, olhando cada uma das ruas, porque vocês vão começar a ler esses livros que eu mencionei aqui, pelo menos alguns deles, vão conhecer outras coisas que eu não mencionei aqui, seja a partir do que nós, professores do curso, vamos trazer para vocês, seja por conta de coisas que vocês mesmos vão descobrindo por conta própria, a partir dos interesses que vocês tiverem em um assunto ou outro que chame mais a atenção de vocês. E aí, ao longo dos próximos 4 anos, vocês vão conhecendo a cidade da história da historiografia com mais detalhes. O objetivo aqui era só dar esse plano geral. Vamos então para as nossas atividades dessa semana. Vocês têm que ler o pedaço desse capítulo do manual do Julio Aróstegui, em que ele trata da historiografia entre as décadas de 30 e 60, justamente esse período que eu tratei na parte 2 desse vídeo. Em seguida, vocês têm que fazer o resumo, né, desse texto, tanto para a minha matéria quanto a matéria da Fernanda. A Fernanda vai tratar disso na aula dela dessa semana também. E, por fim,
na quinta-feira, nós temos a nossa aula às 7h30, para a gente conversar, tirar dúvidas sobre tudo isso. Lembrando que essa semana, pelo planejamento inicial, teria um debate sobre objetivos da história, ao longo da história da historiografia, mas eu tirei esse debate porque eu senti que esse texto do Aróstig é um texto pesado, como o da semana passada, então vai demandar de vocês, então é importante que vocês tenham só essa tarefa também para fazer. Na semana que vem, eu prometo para vocês que o texto vai ser um texto bem mais leve, bem mais tranquilo, e os seguintes também, e aí a gente volta a fazer nossos debates, que não tem sido tão interessante, tenho gostado bastante da participação de vocês nesses debates, tenho visto coisas muito interessantes nos comentários de vocês lá. Então a gente volta aos debates na semana que vem, porque aí o texto e as resenhas que vocês vão ter que fazer sobre os textos das próximas semanas, eu acho que vão ser mais fáceis, porque os textos são mais simples e mais fáceis, tá bom? Então é isso. Desculpa pelos 3 vídeos, afinal das contas, acabou ficando a aula mais longa desse curso. Pela minha perspectiva, as próximas não serão tão longas, podem ficar tranquilos que não teremos 3 vídeos em nenhuma das próximas semanas. Esse foi um caso particular, porque era muita coisa, e como vocês vão ver daqui a 2 anos, quando vocês já tiverem visto mais isso, eu ainda tratei isso tudo de uma maneira um pouco simplória demais, simplificando tudo e deixando muita coisa interessante de fora. De fato, a historiografia dos últimos 2 séculos é muito rica, tem muita coisa para a gente estudar nela. Tá bom? Então é isso. Vejo vocês na aula síncrona e no vídeo também da semana que vem. Um abraço, pessoal.